Bom, inicio com esse vídeo então capítulo 5, né? A segunda lei da termodinâmica. Então, nesse capítulo discutiremos como avaliar se um determinado processo termodinâmico pode ou não ocorrer. A gente até agora estudou a primeira lei para volumes de controle e para sistemas abertos, e que faz um balanço de energia. Então, até então a gente sabe que a energia tem que se conservar, mas não tem nada até então que nos dê um indicativo de que aquele processo em que a energia se conserva, ele pode ou não ocorrer. E a gente sabe que existem coisas que podem ocorrer e tem coisas que não podem ocorrer. Algumas são do nosso dia a dia, são fáceis de identificar, outras nem tão fáceis assim. Tá? Então, o item 5.1, introduzindo a segunda lei. Trata-se de uma introduçãozinha do que seria, do que a gente vai falar com a segunda lei. Né? 5.1.1, estimulando o uso da segunda lei. Então, o que eu falei agora no slide anterior, nossa experiência mostra que existe um sentido definido para que um processo espontâneo ocorra. Então, tem várias coisas que a gente sabe que acontecem dessa forma e pronto, não vai acontecer o contrário. É que nem o tempo só anda numa direção, eu não posso voltar no tempo, né? É impossível. Então, em termodinâmica, a gente vai observar que existem outros processos que também ocorrem numa única direção. Por exemplo, o calor. Né? O calor se propaga sempre do corpo mais quente para o corpo mais frio. A menos que eu tenha algum mecanismo, que eu coloque trabalho no meu sistema, é isso que vai acontecer. Se eu botar aquele meu potinho quente no ambiente, ele vai perder calor para o ambiente. Se ele tiver uma temperatura maior que o ambiente, ele vai tender a entrar em equilíbrio, ou seja, ele vai perder o calor, vai sair do corpo quente e vai ir para o ambiente que está a uma temperatura mais fria. Então, isso é um processo espontâneo que ocorre sempre nessa mesma direção. Semelhante, pressão. Você tem um potinho com pressão alta, maior que a pressão atmosférica. Se tu furares esse potinho, seja lá o que tiver lá dentro, né? No caso aqui é ar, ele vai sair. Por quê? Porque a pressão lá dentro é maior do que a pressão externa. Então não tem como o ar externo entrar. O ar que está lá dentro vai sair. Também é um processo espontâneo que ocorre numa única direção. E o último ali é um peso pendurado sob o campo gravitacional, no caso o campo gravitacional da Terra, né? Se tu cortar ali a cordinha, ele cai. Ele não vai subir. Tá? Também é um processo espontâneo. Então o que ocorre? O engenheiro tem a habilidade, a capacidade, eu tenho o objetivo sempre de tirar proveito dessas coisas que acontecem de forma espontânea na natureza e produzir trabalho útil. Tá? Então esse é um dos objetivos do engenheiro e essa é uma das coisas que a gente estuda aqui em termodinâmica. Então a gente precisa saber, né, a gente precisa formular para saber se esses processos são possíveis ou não, se um determinado processo é possível ou não. Esses aqui são muito óbvios, mas tem alguns aí que a gente vai ver ao longo do curso que não é óbvio. Como é que eu sei se isso é possível ou não é possível? Posso fazer essa máquina? Ela vai trabalhar direitinho? O rendimento dessa máquina está certo? Tem várias questões que eu só vou conseguir responder fazendo uma análise de segunda lei. A primeira lei, que trata só do balanço de energia, não é suficiente. Eu preciso de um pouco mais, de algo mais, para poder fazer essa análise. Então, 5.1.2, oportunidade para desenvolver trabalho. Foi o que eu falei antes. A gente está sempre buscando uma oportunidade de converter lá uma transferência de energia em algo útil, no caso, trabalho. Normalmente a gente quer trabalho. Então, para cada um dos processos espontâneos da figura, né, do slide anterior, é possível pensar em uma forma de produzir trabalho. E a partir das quantidades desperdiçadas, calor, pressão e quantidade de movimento, respectivamente. Tá? Então, a forma mais comum é tipo, se você tem um recipiente, você tem algum lugar que você tem um fluido muito quente, você pode passar esse fluido por uma turbina, né? Se estivesse quente e com uma pressão alta, né? Eu preciso ter uma pressão também, eu posso passar por uma turbina e converter ele em trabalho.
Então, daria para pensar naquele peso ali, o peso está caindo, vai girar um eixo, vai produzir trabalho. Então, cada um daqueles processos e muitos outros na natureza, você consegue converter algo que seria desperdiçado em trabalho útil para nós. Bom, surgem aí daí duas perguntas, né? Qual é o valor máximo teórico para o trabalho que pode ser obtido e quais fatores impediriam a realização do valor máximo? O que ocorre? Quando surgiu a termodinâmica, lá as máquinas térmicas, lá no século XVIII, lá XIX, século XIX, né? 1900 não sei o que lá. Você queria que algo funcionasse, queria que o trem andasse, que a máquina girasse, alguma coisa nesse sentido. E aí você usava uma máquina térmica, lá, uma caldeira, alguma coisa para converter esse calor em trabalho útil. Hoje em dia a gente precisa, não basta que a máquina funcione, a gente tem que funcionar de forma eficiente para que o custo seja pequeno. É isso que o engenheiro busca sempre. Então ele precisa entender os processos, né, para que ele possa, de alguma forma, tentar otimizar esse processo. E você consegue otimizar quando você entende bem o processo e sabe qual seria o limite operacional desse processo. Então, qual é o rendimento máximo, qual é o coeficiente máximo de desempenho de um sistema de refrigeração. Eu preciso saber isso. Para quê? Para saber se eu posso ou não otimizar, ou para saber se essa minha máquina está operando de forma otimizada ou não. Então essas são coisas que a gente vai estudar agora durante os próximos 2 capítulos, que é o capítulo 5 agora, que é um capítulo mais teórico sobre a segunda lei da termodinâmica, e o capítulo 6 que fala da entropia, e aí sim já é uma aplicação mais prática, a gente vai fazer bem mais contas e coisas desse tipo. Então, seguindo, né, aspectos da segunda lei. A gente pode usar a segunda lei para prever o sentido dos processos, que foi o exemplo que eu falei ali, né? O calor vai do corpo quente para o corpo frio. Tá, esse é óbvio, né? Mas tem outros processos que não é óbvio. E eu posso usar a segunda lei para prever isso. Estabelecer condições de equilíbrio, determinar o melhor desempenho teórico de ciclos, motores e outros dispositivos. Na verdade, o que a gente mais vai usar é o terceiro. Né? Determinar o desempenho teórico de ciclos, motores e outros dispositivos. É isso que a gente está basicamente interessado aqui em termodinâmica, nesse curso de termodinâmica.